Muito bem, meus amigos. Quero mandar um abraço a todos que nos acompanham. Consegui ver alguns aqui que entraram pelo nome. Eu não sou muito familiarizado com o Instagram, mas consegui ler alguns aqui. Vamos, nesta noite, procurar trazer algumas reflexões, algumas ideias que talvez não sejam novas para muitos, mas são ideias que certamente possam nos ajudar nesse momento que nós estamos atravessando. Afinal de contas, nós estamos sendo bombardeados por uma avalanche de informações, de notícias que muito nos atemorizam, que nos assustam, que nos trazem preocupações. E é natural que as pessoas, de modo geral, sintam-se nesse momento angustiadas, aflitas. É natural que em algum momento venham incertezas, venham dúvidas e questionamentos. Nós que temos contato com muitos meios de comunicação, são os telejornais, é hoje a mídia que nós temos pela internet, e aí vem as notícias dos inúmeros sites, as redes sociais. Nós somos o tempo todo acessados com uma carga de informação muito preocupante. E não estão relacionadas apenas à questão hoje dessa grande pandemia que nós estamos vivendo. Existem outras dores, existem outros sofrimentos que muitos seres passam no mundo e chegam até nós. Me recordo que em janeiro, eu sempre fui muito sensível à causa dos animais, sempre penso muito no sofrimento que nós humanos causamos a eles em muitas formas. Eu me lembro que assim que eu saí do hospital, graças a Deus, passei por um período curto de recuperação, também contraí o vírus, desenvolvi uma forma mais branda da doença, mas fiquei internado alguns dias por precaução. E assim que retornei para casa, eu li numa rede social sobre o sofrimento de um animal que também sempre nos inspira muito assim, simpatia, que é o elefante. E nós temos aqui no Brasil um grupo de pessoas mobilizadas a ajudar esses animais, não só do nosso país, mas de outros países vizinhos aqui, a serem conduzidos para um habitat mais adequado ao modo de vida deles. Eu lembro que ao tomar contato com uma das notícias desse grupo, falando sobre o sofrimento que esse animal passa no ambiente que ele estava vivendo, aquilo me tocou mais profundamente do que de costume. Aquilo mexeu muito com o meu emotivo naquele momento, que era um momento ainda de recuperação, de fragilidade. E nós vamos tomando contato com essas notícias, que vão nos predispondo muitas vezes a estados emocionais que, se não estivermos vigilantes, nós podemos, de alguma forma, abrirmos ali a nossa mente para algum tipo de influência menos favorável, e as nossas próprias imperfeições, os nossos próprios sentimentos, as nossas dores ocultas que carregamos e que são milenares, podem nesses momentos sim nos fragilizarem ainda mais. Daí a preocupação que nós temos que ter ao receber essas notícias. Se nós ficarmos ligados permanentemente nos meios de comunicação, nós vamos ver que o número de dores e sofrimentos que ocorrem no mundo diariamente é assim algo espantoso, é algo assim que nós muitas vezes nem percebemos naquela vida corrida que nós tínhamos antes desse período do isolamento social. Se há algo de bom nesse período que nós estamos vivendo, e certamente para o espírito que deseja evoluir, sempre ele vai encontrar alguma oportunidade de crescimento, e daí sempre ele pode aproveitar e transformar algum mal em bem, nós podemos pensar que esse período que nós estamos um pouco mais distantes daquela rotina que nos consumia, que nos absorvia, que hoje nós estamos tendo um tempo de tomar e entrar em contato com dores que sempre existiram, com sofrimentos que sempre estiveram presentes na história do mundo desde o princípio. Sofrimento animal, o homem vem causando desde que o homem descobriu que ele é capaz de abater grandes animais. Mas nós não podemos esquecer também, naturalmente, o sofrimento humano
que nos chega diariamente as informações e que também nos toca profundamente. No início da pandemia, nós ouvíamos pessoas perguntando: você conhece alguém que tem essa doença? Você conhece alguém que contraiu? Eram sempre notícias distantes de nós, se nós não fomos os primeiros a ter contato com ela. Mas hoje, dificilmente nós vamos ter alguém dizendo: eu não conheço ninguém. Nós já temos casos em nossas famílias de pessoas que partiram para a vida espiritual em decorrência dessa doença. Nós temos pessoas da nossa família que estão hoje gravemente doentes em decorrência desse vírus e que estão ali lutando pela sua vida, por permanecer na vida material. Nós temos amigos, colegas de trabalho e nós mesmos já passamos por essa experiência. Alguns de uma forma mais grave e outros menos. E muito desse sofrimento também nos afeta, porque nós pensamos na aflição das pessoas que perdem os seus familiares, porque nós também passamos por isso, porque nós também sentimos e vemos aqueles que são os mais próximos, o quanto sofrem em decorrência dessa, entre aspas, perda em função da doença. Isso tudo estará, então, de alguma forma, nos afetando, nos abalando, e muitas vezes vai criar em nós estados perturbadores. Pode fazer surgir em nós ali antigas lembranças de sofrimentos que nós já passamos, não apenas nesta vida, mas nas inumeráveis vidas que nós já tivemos. Todos nós já estivemos vivenciando aqui no mundo diferentes experiências em vidas passadas. Todos nós já estivemos em períodos de guerra, de grandes flagelos, de fome, de calamidade, de massacres, de confrontos e também de epidemias. Todos nós, de alguma forma, tivemos contato com essas situações do medo, essas situações de incerteza. No passado, nós tínhamos a ideia de que essas situações eram castigos, punições, e que era resultado da ira divina. E muitas pessoas ainda conservam essa mentalidade antiga, imaginando que hoje Deus está punindo a humanidade por todos os seus erros, por todos os seus desacertos que ela vem cometendo ao longo de todos esses milênios no planeta. Nós, dentro da doutrina espírita, nós não temos essa ideia de castigo. Não existe a ideia de punição pela punição. Você é mau, você vai naturalmente sofrer pela sua maldade. Esse sentimento que às vezes nós temos quando nós ficamos sabendo de alguém que cometeu um crime, que cometeu um ato bárbaro. Nós queremos simplesmente que aquela pessoa sofra na pele aquilo que ela fez o outro sofrer. Aliás, essa noção de justiça tão atrasada, tão precária, muitos carregam, e nós talvez em alguns momentos vamos expressar essas ideias, ela foi a primeira noção de justiça que as sociedades humanas tiveram. A lei de Talião, que nós sabemos, ouvimos falar tanto na doutrina espírita, também falamos tanto quando estudamos os povos antigos, principalmente ali os babilônios e também o povo hebreu, era uma lei que era reconhecida como uma lei civil. Era uma forma que os governos, naquelas épocas tão distantes, usavam para punir as pessoas. Naquilo que você fizesse alguém perder, sofrer, você também teria que sofrer. Se você matasse o pai de alguém, alguém poderia matar o seu pai como compensação. Veja que atraso nós estaremos se nós ainda tivermos essa mentalidade hoje, de querer fazer para o outro aquilo que ele fez de errado, fazer que ele sinta na pele, que ele sinta o mesmo sofrimento. E alguns pensam, mas a lei divina não permite a lei de ação e reação? Ela não permite que se devolva ao homem aquilo que ele fez? Sim, mas nunca é com o objetivo simplesmente de fazê-lo sofrer. Nunca é no sentido simplesmente de fazê-lo pagar unicamente pelo mal que ele fez, sem produzir uma mudança, sem produzir uma transformação. E essa lei divina nos permite experimentar aquilo que nós já fizemos para os outros apenas no momento que nós somos aptos a entender aquela realidade, a entender aquela situação.
Por isso que toda vez que nós passamos por uma prova, uma expiação, uma dificuldade muito grande, nós devemos refletir. Nós que já temos esse conhecimento espiritual superior, que nós já temos essas notícias sobre os reflexos da nossa vida, na vida espiritual, já conhecemos as leis divinas, nós devemos refletir. O que nós passamos hoje, nós já estamos aptos a aprender alguma lição com essas experiências. Muitas vezes a gente se questiona quando o sofrimento vem. Por que, meu Deus, eu estou passando por isso agora? Por que eu estou vivenciando essa experiência? Certamente ela tem algo a nos ensinar. E nós estaremos libertos dessa experiência quando aprendermos verdadeiramente as lições que elas nos trazem. E essa é uma primeira constatação que nós podemos ter sobre esse quadro geral que nós vivemos, individual e coletivo, hoje no mundo. Nós estaremos vinculados a essa situação enquanto nós necessitarmos das lições que essa situação nos traz. Essa realidade que hoje nós vemos, do medo, da insegurança, da incerteza, para alguns, para outros, junto a todo esse estado, também há a carência material, também há a dor, também há o sofrimento. Para todas essas pessoas, para todos esses espíritos encarnados que passam hoje por essa experiência, para todos eles haverá libertação quando adquirirem ali o conhecimento mais profundo de certas verdades, de certas realidades da vida, de certas questões que o espírito necessita adquirir para prosseguir na sua evolução. Por isso que não concebemos que hoje esse estado de coisas que vivemos, essas situações, representem qualquer tipo de punição divina. Por isso que não concebemos que seja um castigo que Deus endereça à humanidade. Pelo contrário, hoje nós vivemos no mundo como as dores de um parto, como as dores daquele momento que precede o surgimento físico de um novo ser no mundo, que vai poder se desenvolver e se expressar. Hoje podemos entender que a humanidade passa por um grande parto para entrar numa nova fase da sua evolução espiritual e material. E todos nós estamos sendo chamados, de alguma forma, a contribuirmos para que essa criança, essa nova humanidade, possa nascer em condições de se expressar, de evoluir, de se desenvolver nessa nova etapa que o mundo entra. Quanto tempo vai durar isso? Vai depender do tempo em que, somando todas as vontades, todas as disposições, em que as pessoas se resolvam realmente a produzir alguma mudança dentro delas. Quer dizer que nós estamos submetidos ao não aceitar de outras pessoas, a não mudança de outras pessoas? Não tanto quanto nós imaginamos. De certa forma, nós estaremos presos a essas pessoas porque também nós precisamos, com elas, aprender alguma coisa. Também nós precisamos experimentar dentro desse quadro em que muitos ainda são refratários às mudanças necessárias, às mudanças efetivas, também estamos presos a uma necessidade de aprendizado junto a essas pessoas. Talvez hoje o que nos falte, nós que compreendemos que temos que ter um papel de responsabilidade, de acatamento das ordens e daquilo que nos é apresentado pelas autoridades médicas, científicas e pelas autoridades que foram legalmente, democraticamente instituídas, nós, além de acatarmos essas determinações, nós talvez precisássemos desenvolver um pouco mais de amor, um pouco mais de compaixão por aqueles que ainda não conseguem reconhecer essa situação, não conseguem perceber que a sua contribuição individual para uma melhoria desse quadro é fundamental. Nós observamos muitas vezes em nós e nos outros a intolerância com aquele que ainda não desenvolveu essa particularidade da consciência que nós possamos já ter desenvolvido. Disse particularidade porque nenhum de nós podemos nos considerar já conscientes muito além do que a média da humanidade.
Todos nós, de alguma forma, em algum momento, falhamos e somos irresponsáveis, somos, às vezes, incapazes de perceber o mal que nós produzimos, ainda que em pequena proporção, ainda que em pequena dimensão e que nem afete tanto assim o coletivo. Nós, muitas vezes, estamos cometendo erros que talvez não sejam da magnitude de outros, mas que eles possam ter o mesmo peso que tem para esses outros que não desenvolveram a consciência ou que não adquiriram o conhecimento que nós temos. Se há algo muito valioso que nós aprendemos junto aos espíritos superiores, é de que nós somos sempre responsáveis de acordo com o nosso grau de evolução, de acordo com o desenvolvimento da nossa consciência. Quer dizer, quanto mais eu sei e quanto mais eu sou consciente daquilo que o meu saber, daquilo que o meu conhecimento me coloca como responsável, maior é a minha responsabilidade. O erro de uma pessoa que já tem conhecimento da importância dessas regras sanitárias, ele não é comparável com aquelas pessoas que talvez não tiveram as mesmas oportunidades de conhecimento que nós temos. Aqueles que muitas vezes nós julgamos severamente e condenamos, são muitas vezes pessoas que ainda não se desenvolveram nessa compreensão, embora possam ser avançados em outros departamentos da vida, embora possam ser capazes de realizações que nós ainda não somos. Então, uma grande lição que nos cabe nesses dias, ao invés de nós nos tornarmos intolerantes, intransigentes, excessivamente julgadores e condenadores da ação do outro, é nós entendermos e separarmos as pessoas dos seus erros. Nós sermos capazes de aceitar que existem pessoas que não são capazes ainda de desenvolver essa consciência e esse respeito pelo coletivo. E ao invés de nós estarmos aqui, muitas vezes, debatendo, condenando, em diálogos, conversas, em comunicações que nós fazemos uns com os outros pelos meios eletrônicos, que nós, ao invés de estarmos condenando aquele que não tem consciência ainda, que nós possamos emitir pensamentos harmoniosos, pacificadores. Nós sabemos que a nossa atividade mental, ela tem um papel fundamental neste quadro que nós estamos vivendo atualmente. Nós temos um papel extremamente importante ao emitirmos pensamentos de serenidade, de confiança, pensamentos que envolvam as pessoas que são menos esclarecidas, menos conscientes, em ideias de paz, de amor, de harmonia. Esses pensamentos terão também uma contribuição no processo de transformação dessas pessoas. Os espíritos relataram por inúmeras comunicações que nós vivemos imersos numa grande atmosfera mental, onde milhões de seres estão produzindo diariamente pensamentos que refletem o seu mundo interior, que refletem as suas emoções mais primárias, mas que também refletem os seus sentimentos mais sublimes. O grande problema é que predomina no mundo mais de bilhões de espíritos encarnados, que somos nós, e desencarnados, como esses benfeitores que agora estão junto de nós, nos nossos lares, nos amparando, nos envolvendo na sua paz, no seu amor. Nós estamos produzindo pensamentos numa proporção muito maior de medo, de desconfiança, de condenação, de ressentimentos, de ódios, de mágoas. E isso repercute nas pessoas que têm afinidade com essa natureza de sentimento. Isso está atingindo de alguma forma essas pessoas. Nós podemos evitar as discussões, nós podemos evitar os embates nas redes sociais, nós podemos evitar aquela discussão acalorada com alguém que não tem os mesmos princípios como nós temos, mas nós podemos estar vivendo hoje um duelo mental com essas pessoas. E no meio de tudo isso, nós temos outras pessoas desencarnadas, os espíritos desencarnados, que também intensificam todo esse processo. Então imagine que hoje nós vivemos no mundo uma atmosfera de muito medo,
de muita raiva de pessoas contra pessoas. Nós vemos hoje aí imersos numa atmosfera de muita perturbação. Mas a sintonia com essa atmosfera, com essas ondas de pensamento, essas ondas mentais, ela depende essencialmente das nossas atitudes interiores, dos pensamentos que nós selecionamos para ter conosco, daquilo que nós cultivamos diariamente. Daí a importância de nós iniciarmos um processo de erradicação do nosso mundo mental de tantos pensamentos de julgamento, de condenação, de desejar que as outras pessoas passem pelo sofrimento para que elas possam entender o que é necessário ser modificado nas suas atitudes. Nós todos que estamos despertos para essa realidade da vida, precisamos pacificar os nossos corações. Precisamos tirar de nós esse grande medo, esse grande temor, que muitas vezes ele nem chega a ser consciente, mas que nos irrita, nos indisponibiliza, que nos torna muitas vezes agressivos, ríspidos, rígidos na conduta. Precisamos tirar de nós essas preocupações e essas tensões. E aí alguém agora me perguntaria assim, mas como eu vou me livrar disso, Antenor? Se eu tenho lá o meu pai que está numa situação muito difícil, já desenganado pelos médicos. Como eu posso fazer isso se meu pai faleceu há pouco tempo? A minha irmã está passando por um momento muito difícil. O meu amigo está doente. Como que eu vou encontrar a paz em meio a tantas notícias que atemorizam, que nos assustam, e pensando que a morte vem se aproximando cada vez mais do meu círculo de afetos? Como que eu vou me libertar de tudo isso? A primeira resolução que nós precisamos ter é reforçar essas convicções que nós temos sobre a nossa natureza espiritual. Eu acredito que eu falo aqui para todos que de alguma forma acreditam que nós não somos meramente o nosso corpo físico. Nós somos, na verdade, seres espirituais. Nós somos, na verdade, espíritos. Espíritos temporariamente revestidos de um corpo que é uma construção divina maravilhosa, resultado de um processo de elaboração extraordinário, de por volta de 3,5 a 4 bilhões de anos, que vem no planeta sofrendo sucessivas modificações até chegar nessa forma física que hoje nós abrigamos. Eu sou professor de biologia. Quando eu penso em evolução humana, eu não consigo esquecer como foi longo o processo da criação divina, desde a origem da primeira célula até chegar ao que nós somos. Foi um processo extraordinário. Por isso que o nosso corpo é um santuário bendito, extraordinário, incrível, mas ele não é a nossa essência. Ele não é aquilo que de fato nós somos. O que nós somos sobrevive à morte. E essa é a grande e mais importante constatação que nós precisamos buscar nesses dias, sobretudo quando a morte tira de nós ali as pessoas que nós amamos. É nos convencer realmente de que há uma realidade espiritual para todos os seres humanos. E diferentemente do que nos ensinaram em outras épocas, em outros templos, em outras denominações, a morte não aniquila a nossa consciência. Nós não precisamos esperar o dia do juízo final para que a nossa consciência seja desperta novamente. Na verdade, nós, assim que desencarnamos, em diferentes graus, readquiriremos a nossa consciência da nossa individualidade, de quem nós somos. Então, essas pessoas que nós amamos e que partiram, elas continuam vivas. Elas continuam aqueles seres que nós amamos tanto. Continuam aquelas pessoas que são tão importantes da nossa história. Eles vivem, eles continuam vivos, porque o que morreu foi apenas uma parte temporária do ser que nós conhecemos. O espírito, que é aquele que tem a personalidade,
que é aquele que devotou afeto a nós, aquele que manifestou o seu carinho, esse continua existindo. Esse continua sua trajetória na vida espiritual. E isso foi de forma demonstrada de inúmeras formas. Foi comprovado através de comunicações recebidas por médiuns que deixaram ali de modo muito claro se tratar daquelas personalidades que assinavam as suas psicografias ou que falavam através da sua boca. Nós temos a comprovação dos fenômenos extraordinários que foram produzidos desde o século XIX até hoje, em que a comprovação da realidade espiritual ela continua muito viva, muito atuante. A realidade de que nós somos seres que permanecemos vivos após a morte do corpo, podemos estudar de forma extensa através de inúmeras publicações que nos demonstram isso. Precisamos adquirir essa convicção porque ela vai nos ajudar muito nesse momento em que nós imaginamos que perdemos alguém. Pode ser que dificulte um pouquinho a questão da saudade. Porque embora a gente saiba que eles continuam vivos, a saudade bate muito forte. Aquela ausência física, e nós somos seres muito condicionados pelo mundo material ainda, então nós imaginamos que eles são distantes. Mas se nós desmaterializarmos tanto a vida e passarmos a conceber mais essas ideias, nós vamos perceber que aquilo que nós chamamos de sonhos, muitas vezes são, na verdade, encontros espirituais que nós temos com essas pessoas. Para alguns, esses encontros intensificam o sentimento da saudade, porque aumenta ali as lembranças do ente querido. Para outros, é o que faz essas pessoas não se sentirem saudosas, porque eles podem, no momento do sono, encontrar com os seus entes queridos. Só que para isso nós precisamos estar aptos, preparados. Nós precisamos estar convictos de que existe essa vida espiritual e precisamos buscar serenidade dentro de nós, buscar essa harmonia, essa sintonia com o mundo espiritual. Para ir e ter contato no mundo espiritual, nós precisamos estar em equilíbrio, precisamos estar em harmonia, precisamos estar com aquele estado de prece permanente em nossas vidas. Porque muitas vezes nós não podemos encontrar os nossos entes queridos, porque ou nós perturbaríamos eles, ou eles nos perturbariam. E aí nós não conseguimos, muitas vezes, esses encontros, porque nos sentimos profundamente ainda traumatizados com a, entre aspas, perda dessas pessoas. Daí a importância de começarmos a mudar até a forma de designarmos esses afastamentos temporários que nós temos. Na verdade, não representam perdas. Na verdade, representam mudanças de caminhos. Um segue um caminho, o outro segue outro caminho. Nós, quando pensamos naqueles que partiram, é esse pensamento de fato que nós devemos ter. Eles partiram para outra vida. Eles foram viver uma outra realidade que um dia nós estaremos lá. E que podemos, em momentos especiais, quando adormecemos, saindo do nosso corpo, ir ao encontro desses entes queridos. Essa ideia, ela vai nos confortar, ela vai nos ajudar a superar os momentos de perda, os momentos em que nós imaginamos que perdemos essas pessoas, quando na verdade nós estamos temporariamente afastados delas. Mas um dia reencontraremos certamente todos aqueles que nós amamos. Essa é a grande finalidade da vida, o amor. Esse é o grande sentido da nossa existência. Não faria sentido a criação de seres capazes de amar que não fossem capazes de um dia reencontrar aqueles que amam. Então nós poderemos sim no futuro reencontrá-los. E isso deve nos alimentar então de confiança, de fé. E precisamos, sobretudo, nos despojarmos do medo, do temor de perder a nossa vida. Embora devamos ter uma responsabilidade muito grande em preservá-la. Muitos confundem não temer a morte com ser irresponsável, por ser negligente com a sua saúde e o seu bem-estar. Inclusive, muitos que negam as medidas que evitam a transmissão do vírus usam até argumentos dessa natureza.
Ah, existe vida espiritual, eu não vou, morre o corpo, mas eu continuo. A coisa não é tão simples assim. Embora nós possamos considerar tudo isso como verdade, a vida material, ela deve ser por nós muito bem cuidada, muito bem preservada, porque nós não sabemos o quanto nós ainda necessitamos dela. E não podemos simplesmente expor o nosso corpo físico, simplesmente expor a nossa vida, que muitas vezes demorou muito tempo para que tivéssemos, e simplesmente sermos negligentes, simplesmente pensarmos, só vai acontecer comigo o que Deus permitir. Embora isso seja uma verdade fundamental, só aconteça conosco o que Deus permite, Ele também permite que de forma leviana nós possamos diminuir o nosso tempo de permanência na Terra. Ele também permite que de forma leviana nós brinquemos com a vida e até que tenhamos a liberdade de aniquilá-la quando acharmos que temos que terminá-la. Porque Ele respeita o nosso livre-arbítrio. Ele respeita a nossa capacidade de decidir, de escolher. Então nós somos responsáveis, sim, por nos preservarmos, de nos cuidarmos e de evitarmos uma exposição à perda da nossa vida de maneira desnecessária. Embora exista a vida espiritual, nós temos que continuar lutando pela vida material. Continuar honrando a nossa vida material, que é um bem muito importante. Embora a realidade do espírito seja muito mais plena do que a vida material possa ser, ela é uma fase importante da nossa evolução. Não podemos negligenciar. Mas aí, como lidar com esses sentimentos que muitas vezes são contrários às nossas convicções? Porque mesmo sabendo de tudo isso, a gente tem medo, a gente sente ansiedade, a gente passa por períodos de depressão, de angústia. Como que nós vamos trabalhar com esses sentimentos? A convicção ela é muito importante, mas muitas vezes esses sentimentos eles foram por tanto tempo anteriormente cultivados por nós que se tornam difíceis de se despojar. Muitas vezes o nosso pensamento contínuo criou disposições e transformações, inclusive no nosso tecido nervoso, provocando modificações, porque o que nós pensamos impacta profundamente a nossa química cerebral. E é daí que se explica porque determinadas substâncias têm efeitos nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, na nossa disposição. Porque nós vivemos, enquanto encarnados, numa combinação muito sutil de expressões daqueles pensamentos que partem do espírito e que reforçam nesse órgão que temporariamente expressam esses pensamentos, que é o nosso córtex cerebral. Então, daí a importância de toda vez que identificarmos em nós esses pensamentos, embora possamos buscar as terapêuticas que a medicina nos proponha, nós devemos cultivar os pensamentos de natureza equilibrante, de natureza harmoniosa, de afirmação das nossas convicções. Porque esses pensamentos também são remédio, também são cura. Pensamentos e preces curam o nosso corpo físico, também produzem modificações no nosso sistema nervoso. Há experimentos, há demonstrações de que a prece tem um grande poder de modificar disposições. Antigamente, as convicções religiosas, tão negadas e tão desprezadas por muitos médicos materialistas, hoje, mesmo sendo materialistas, muitos ainda recomendam: continue com a sua fé, continue com a sua convicção, continue com a sua oração, porque o seu estado mental é gerador de saúde e bem-estar. Isso tudo nos faz pensar, então, que nós devemos focar os nossos pensamentos naquilo que possa ser harmonioso, naquilo que possa ser de natureza elevada, nas ideias realmente positivas que nós podemos colher em tantos meios, sobretudo na nossa literatura maravilhosa do mundo espiritual, que nos traz tanta informação, que nos traz tantas certezas, ou daqueles textos sagrados que nós estamos familiarizados.
Não importa se nós somos espíritas, se nós somos messiânicos, se nós somos católicos, busquemos na fonte das nossas convicções mais puras, mais sinceras, esse estímulo renovador para a vida. Essa certeza que todos os emissários de todas as denominações religiosas sempre receberam da esfera divina. Todos eles foram, de alguma forma, intuídos a trazer ao homem consolações, esperanças, roteiros de transformação, de renovação. Então, nos momentos que nós nos sentirmos com mais medo, com mais temor, vamos abarcar essas ideias novamente. Vamos voltar às fontes delas e vamos nos alimentar. E vamos nutrir o nosso pensamento de ideias positivas. Isso vai criar efeitos extraordinários. Vai produzir saúde no nosso corpo físico, mudando as emissões de substâncias nos nossos neurônios, os neurotransmissores. E isso vai nos conectar com essas ondas mentais de natureza mais sublime. Porque no mundo nós podemos considerar que existe essa densa, escura, pegajosa massa, vamos dizer assim, de pensamentos perturbados, conflituosos, de sofrimento, mas existe uma rede sublime, iluminada, plena de vibrações de paz, de esperança, que é das mentes superiores que conduzem a evolução desse planeta, que é a de espíritos que passaram por inúmeras experiências como nós e desenvolveram esse poder mental extraordinário. E eles vibram amorosamente em torno do nosso mundo. E nós podemos nos conectar a eles quando buscamos essas ideias de harmonia que nós podemos buscar em tantas fontes, em tantas referências que nós temos. Então nós precisamos, na verdade, para esses dias, mudar o foco dos nossos pensamentos, da nossa atenção. Necessitamos urgentemente começar a nos ligar àquilo que é de natureza superior. Não negando o que se passa no mundo, não simplesmente tapando ouvidos e olhos para a realidade dura que muitos estão passando, mas entendendo que além desse sofrimento, dessa dor, existem situações futuras que todos nós viveremos e que serão muito melhores. Que além do sofrimento, da dor atual, nós estaremos nos promovendo a novas possibilidades de realização. E é muito animador quando nós vemos pessoas que, em meio a todo esse caos, a toda essa aparente desordem que nós vivemos no mundo, mas acreditem, nada está fora do controle do mundo espiritual superior. Nada. Mesmo as pessoas que agem de forma desequilibrada, em desatino, eles estão sob o controle. É que eles estão sendo os agentes, infelizmente, para eles, de promover através do sofrimento a oportunidade de renovação para os outros. Eles responderão um dia, porque todo aquele que se candidata a ser instrumento da dor, responde por ela um dia. Embora possa atender os desígnios divinos, não isenta a responsabilidade que eles terão. Mas muitas pessoas estão além de ver no mundo apenas essas ações infelizes. Elas estão focadas naquilo que realmente é importante da vida, que é o amor que elas podem compartilhar com os entes queridos que aqui estão e com aqueles que já partiram, porque o amor nos mantém ligados a todos permanentemente. São muitas pessoas que estão hoje vendo em seus filhos, em suas realizações, a grande renovação que a vida tem. E nós vemos, às vezes, mães que passaram por quadros tão dolorosos, tão difíceis, felizes com o seu bebezinho ali. Hoje mesmo eu vi uma história dessa, me deixou muito assim, feliz de saber que em meio a tanta dor, a tantas histórias difíceis, em que, em especial, essa pessoa passou, hoje ela descobriu na maternidade uma bênção divina. Então ela vê a vida se renovando, ela vê a vida se transformando. Olha então quantas coisas boas estão hoje acontecendo. Há pessoas que em meio a dor e sofrimento estão encontrando a oportunidade de renovação.
O que nos importa realmente é observarmos o que é importante no momento que nós estamos vivendo. É nós procurarmos fazer a cada dia as nossas tarefas com a melhor disposição que nós tivermos, com a boa vontade maior que nós formos capazes de dedicar a essas tarefas. Conhecendo que não somente nós, mas as pessoas que nós convivemos diariamente, estão passando pelas mesmas situações que nós, de medo, de insegurança, de incerteza. Principalmente quando nós não estamos passando por provas muito difíceis, como outros estão. É nesse momento que nós precisamos, então, nós que talvez tenhamos condições um pouco mais favoráveis, pensar em sair um pouco da nossa vida, da nossa zona de conforto e socorrer as outras pessoas. Que não significa que nós precisamos abrir mão de tudo que nós temos, mas de nós partilharmos, de nós dividirmos um pouco daquilo que nós já possuímos. Sejam bens materiais, ou seja, aquilo que nós já conquistamos para nós, como a nossa paz interior, que podemos compartilhar com as outras pessoas. Podemos doar 1 quilo de arroz, mas podemos doar também uma palavra de amor. Podemos compartilhar uma lata de óleo com aquela família que passa por necessidade, como nós podemos compartilhar também uma mensagem de estímulo, ligando para um amigo e perguntando: como você está, meu amigo? Como você tem passado? Podemos, por exemplo, oferecer um presente espontâneo, singelo, pequeno, como demonstração da nossa amizade a alguém que está passando por uma fase triste que nós já percebemos. Talvez nesses dias nós não vamos conseguir sair desse casulo que nós construímos de proteção, embora outros estejam sendo obrigados a enfrentar as ruas, o seu trabalho presencial, mas sempre há algo que nós podemos compartilhar das riquezas que nós já temos. Sempre há algo que nós podemos oferecer ao outro. Temos certeza que toda vez que nós nos movimentamos nessa direção, nós criamos o bem no mundo. Nós suavizamos o sofrimento de alguém e é uma esperança que renasce. É um pensamento de gratidão que se eleva. Uma alegria que nós levamos a alguém representa muitas vezes para a pessoa uma mudança de estado mental. Então nós todos podemos, apesar de limitados, apesar de sem condições muito expressivas, nós sempre podemos oferecer algo a alguém. Mas isso tem que estar revestido de um carinho, de um sentimento de afeto, de um desejo, de algo que parta do nosso interior e que seja autêntico, verdadeiro, que não seja algo apenas mecanizado, que seja algo apenas que cumprimos porque é uma obrigação, como vai que dá certo e isso funcione mesmo. Nós vamos estar confiantes de que cada bem, cada ação sempre vai representar um bem para alguém. E isso muda a condição do mundo, isso muda a realidade das pessoas. Nós lidamos com tantas pessoas, mesmo nesse período de isolamento, através dos meios digitais, e nós vemos que há condutas tão diferenciadas de pessoas que, em meio a situações de tanta exigência, ainda conseguem ser generosas, conseguem ser boas com o seu próximo. E essas pessoas, elas não imaginam o bem que elas estão produzindo. Aquele chefe que, por exemplo, comanda uma equipe que está uma parte presencial, outra online, e ele reúne ali nas suas forças a tentativa de motivar, de estimular essas pessoas a continuarem as suas tarefas dentro dos limites que elas são capazes. Essa pessoa é geradora de paz na vida daqueles que estão sob seu comando. E isso representa muito nesse momento. Essas pessoas são muito abençoadas por serem generosas a ponto de, muitas vezes, absorverem grandes cobranças, grandes exigências e saberem encaminhar para o outro aquilo que realmente ela sente que o outro vai ser capaz de corresponder. Então isso nos mostra que nós sempre poderemos encontrar formas de agir dentro das nossas possibilidades.
Nós, como professores, eu sou professor, tenho trabalhado de forma online intensivamente nesses períodos agora, e assim, nós percebemos que a forma como nós lidamos com os jovens, a forma como nós estamos tratando as crianças nesse meio online, tudo isso tem um impacto lá nas suas experiências dentro de casa. Isso reflete de alguma forma. Então nós temos uma responsabilidade e podemos gerar o bem-estar através apenas do nosso trabalho, sendo um pouco mais compreensivos, sendo um pouco mais motivadores, mais positivos. Ainda que nós possamos nos sentir tão bem, precisamos, principalmente para as pessoas mais jovens, principalmente para as pessoas que estão mais vulneráveis, transmitir mais confiança. Podemos buscá-la, por exemplo, nas nossas reuniões online, em que vamos buscar esse apoio que a Casa Espírita e tantas outras denominações estão oferecendo às pessoas. Podemos buscar ali ideias que nos alimentem, mas quando nós lidarmos com pessoas que estão vulneráveis, que estão sofrendo ou que estão passando por pressões, que nós sejamos mais generosos. Tudo isso vai ter um impacto muito positivo nesse momento e vai ajudar nessa transição que nós estamos passando. Vai favorecer positivamente a humanidade. E nós precisamos focar as nossas atenções hoje naquilo que realmente importa em nossas vidas, que é o relacionamento humano, que é o bem que nós somos capazes de produzir através das nossas ações, sejam elas online ou sejam elas diretamente com as pessoas. O que importa realmente é como nós estamos vivendo nesses dias. Se nós vamos sobreviver a essa pandemia ou não, se nós vamos desencarnar aqui ou não, se nós vamos ter ganhos ou perdas materiais, tudo isso tem um valor secundário diante da experiência em si que nós estamos vivendo. O que realmente importa nesses dias é nós nos tornarmos um pouco melhores do que já fomos até hoje. Mais compreensivos, mais amorosos, mais caridosos, mais conectados àquilo que realmente importa na vida, que é a essência espiritual que nós trazemos. Isso que realmente é importante. Há um episódio do Evangelho belíssimo, entre tantos, que Jesus vivenciou com as pessoas e que me faz pensar no que realmente é importante a cada momento. Certa vez Jesus foi à casa de Marta e Maria, duas irmãs, e ali ele, quando ia à casa de alguém, ia sempre com o objetivo de levar aquelas pessoas aquele conhecimento superior que ele trazia, aquelas lições inesquecíveis. E Marta recebe Jesus, no seu lar. Imagina a alegria de alguém receber Jesus no lar, poder tê-lo ali falando, conversando, se expressando. Que alegria deve ter sido para essas pessoas que puderam estar ali, na presença ali de Jesus, tão próximo ali. E ali, Jesus então conversando com Marta, com Maria, Maria se sentou ali, próxima a Jesus, e ficou ouvindo as lições que ele trazia ali. E Marta estava preocupada ali com a rotina de fazer os preparativos, talvez para servir uma refeição. E ali então, em certo momento, Marta chega ali para Jesus e fala: Senhor, não seria melhor se o Senhor falasse para minha irmã Maria e me ajudar? E aí Jesus fala para Marta, também muito amorosamente, ele diz: Maria escolheu a melhor parte, que era estar recebendo ali aquilo que realmente era importante naquele momento, que era receber aquelas lições consoladoras, aquelas ideias renovadoras que Jesus trazia, aquela mudança de pensamento que ele propunha naquele momento. A rotina, as obrigações, elas são importantes, mas sempre há algo que está acima dessas obrigações que a gente julga serem tão urgentes, tão necessárias. Nós podemos transpor essa situação para aquilo que nós estamos vivendo. Na nossa atividade profissional,
O que é o mais importante? A gente cumprir tudo rigorosamente, de acordo com os protocolos, os padrões, as normas instituídas, para que tudo saia perfeito dentro de um ideal ali que é concebido? Ou é o nosso convívio, é o nosso contato? O mais importante é eu fazer tudo friamente, cumprir uma série de itens de uma lista de checagem, ou a cada coisa que eu cumpri, que eu fiz da forma que respeitou as pessoas que estavam envolvidas com aquele momento. Isso é o mais importante. Isso é o mais significativo na vida. Ao invés de a gente cumprir tantas obrigações, é cumpri-las respeitando as obrigações maiores da vida. É o respeito pelo ser humano. É a consideração pela outra pessoa. Isso é o mais importante. Da experiência material, aquilo que é de natureza espiritual. Isso é o mais significativo. Naquele momento, Maria tinha percebido que Jesus trazia ideias, valores, princípios, algo que merecia a atenção. E não a rotina das coisas, de um lar, de uma preocupação que nem era, talvez, o mais importante naquele momento. Como Jesus disse a Marta, nós temos que escolher a boa parte de tudo na vida. Qual é a boa parte do nosso dia a dia? Tenho certeza, está no nosso encontro com as outras pessoas. Dentro do lar, na rua, pelos meios digitais. É aí que está a boa parte, é no encontro, na qualidade dele. A boa parte do nosso mundo, que muitas vezes se passa sem contato com as outras pessoas, está na natureza dos pensamentos que nós alimentamos, daquilo que nós buscamos nos meios exteriores para alimentar o nosso mundo interior. O que realmente importa de tudo que nós temos acesso hoje no mundo? É somente aquilo que é imperecível, aquilo que é de natureza espiritual, aquilo que agrega ao nosso ser. Quantas coisas que nós vemos que são trazidas a nós diariamente e elas já são dispensáveis. Elas podem ser deixadas de lado. O importante do encontro entre pessoas é o afeto que se compartilha nesses momentos. É o respeito, é o carinho, é a amizade, é a boa vontade, é a escuta que muitas vezes falta. Nós às vezes estamos conversando com as pessoas, mas não estamos absorvendo realmente o que elas falam. O que importa realmente nos nossos relacionamentos é muitas vezes o olhar, é observarmos as expressões da pessoa quando estamos nos comunicando, estamos nos relacionando. O que importa realmente é o que nós fazemos que toca a alma e o sentimento do outro. E aquilo que também nos traz uma compensação interior. Aquilo que também nos alimenta, aquilo que também nos ajuda, que cicatriza as nossas feridas, que acalma o nosso espírito, que sossega ou assossega a nossa mente. Aquilo que nos faz nos sentirmos melhor, nos faz sentirmos suaves, confiantes, esperançosos. O que importa realmente na vida não é o exterior, mas aquilo que se produz e que se endereça ao mundo de uma forma pacífica, harmoniosa, amorosa, generosa, caridosa. E o que importa é o que nós vamos colher, absorver, e que realmente nos completa, nos anima, nos fortalece e nos encaminha para o progresso e para a paz. Que possamos então todos, nestes dias, que são turbulentos, que são de provas, que são de medos, mas que também são degraus nessa longa escada que nós estamos subindo da evolução. Que nesses dias possamos lembrar que não estamos sozinhos nunca, nunca.
Cada um de nós temos um espírito protetor, um anjo da guarda, um emissário divino que é apto a nos ajudar a cada momento. Mas ele não faz por nós o que nos cabe. Ele apenas nos orienta, nos intui, nos protege, nos defende, mas aquilo que nós temos que fazer, ele não fará. Então, nós podemos estar confiantes que a nossa retaguarda e as nossas laterais estão todas protegidas, mas o caminho de avançar à frente, ele depende das nossas passadas, da nossa decisão de mudarmos e de transformarmos a nossa rotina para melhor, não fugindo dela. Talvez não possamos hoje abandonar tudo, mas nós podemos fazer algo melhor do que já temos feito, pelo outro e por nós mesmos. E acima de tudo isso, existe uma mente extraordinariamente, infinitamente amorosa, infinitamente sábia, que nos criou para sermos felizes. E que basta a nossa lembrança que nós já nos conectamos a essa poderosa mente que é a mente divina. Nós podemos nos conectar com Deus a todo instante. Ele é o todo em tudo. Essa certeza nos sustentará e nos ajudará a enfrentar todos os desafios. E acreditem, não há prova que nós não possamos vencer. Não há expiação que não possamos superar. Não há dificuldade que não possamos vencer. Porque se elas chegaram até nós é porque já estamos preparados a lidar com elas. O que nos é necessário e o que é essencial nesses dias, o que realmente importa, é mantermos viva a nossa fé, a nossa confiança em tanto que recebemos. E nós vamos então encerrar agora com a oração.